O desejo por se enquadrar em um determinado padrão de beleza muitas vezes faz com que situações cotidianas sejam anuladas. A comida deixa de ter o seu papel cultural e passa a ser encarada como um obstáculo. Por exemplo, é comum às vezes os pacientes não comerem o próprio bolo de aniversário. E para nós, seres humanos, o bolo de aniversário tem um significado muito grande, né? É um momento da comemoração. Você imagina você fazer um bolo de aniversário, comprar para comemorar o seu aniversário, mas você não se sentir seguro para comer. Essa é a grande palavra, não ter segurança para comer. Então a gente passa a trabalhar com esses pacientes. O que o bolo significa? Qual que é o medo que está envolvido em comer o bolo? Né? Como é que seria se ele experimentasse um pedaço pequeno? A gente ensina os pacientes a diferenciarem pensamentos que estão dentro do transtorno alimentar. A gente costuma dizer assim, né? A gente chama de voz do TA. Né? O que é a voz do TA e o que é a sua voz? Né? Será que quando você tem esse pensamento, se eu comer o meu bolo, eu vou perder tudo e eu vou engordar muito? Será que esse pensamento está ligado com o transtorno alimentar ou ele é um pensamento que tem a base na realidade? Né? Você conhece alguém que já comeu um bolo de aniversário e automaticamente engordou? Então a gente costuma trabalhar com esses pensamentos e ajudando o paciente eu acho que quando eu decido que eu não vou mais comer nada hoje porque eu comi um bolo, será que isso é a voz saudável ou é a voz do TA? Então a gente vai ensinando os pacientes a entenderem esse mecanismo. Dani Rossolém também encontrou na escrita uma maneira de despejar tudo o que enfrentou com os distúrbios alimentares, por meio de Incabível, seu livro de poemas. Eu acho que também nesse processo de escrita do livro foi um processo, entre aspas, curativo, um processo terapêutico para mim, porque foi uma catarse, assim. Quando eu escrevi, eu comecei escrevendo 4 poemas para compor um livro artesanal que eu estava fazendo num curso de livro artesanal, e depois aquilo desembocou em mais de 100 poemas, né? Eu acho que o livro tem 100 poemas, se eu não me engano, em que eu ia revivendo aquilo, e ao mesmo tempo que era sofrido demais relembrar e pensar, nossa, eu passei por isso, era ao mesmo tempo uma coisa que me trazia um alívio, do tipo, nossa, eu tô bem aqui agora, eu posso contar um pouquinho sobre isso para tentar ajudar e alertar outras pessoas. E sempre que eu pensava, né, eu vou lançar esse livro, eu pensava, tomara que eu chegue nos familiares, nos amigos das pessoas que estão doentes, porque eu acho que a pessoa que está doente vai refutar um pouco a leitura por não aceitar que está doente, mas os familiares delas e os amigos vão poder entender um pouco do que se passa na cabeça delas para acolhê-las melhor. Então esse foi o meu objetivo, mas quando chega uma pessoa que já teve ou tem e conta que leu, eu fico muito emocionada mesmo também de poder estar chegando nessas pessoas e, querendo ou não, ajudando um pouquinho. Eu sempre fico com medo do livro trazer gatilhos também, eu falo isso muito claramente, que talvez uma pessoa que esteja no auge não queira ler e sinta gatilhos, mas eu também fico feliz de saber que quem está lendo está meio que refletindo e falando, eu preciso sair disso, sabe? E o livro termina de uma forma muito positiva, porque me mostra num período estabilizado e bem, né? Que é o que eu tô hoje também, mas assim, na época que eu escrevi já era, né? 2019. Então eu penso assim, para as pessoas entenderem, eu posso sair dessa, há uma luz no fim do túnel, há uma vida possível com uma alimentação normal, em que comer não seja o único assunto da sua vida ou não comer, né? Em que você possa socializar, porque comer é muito mais do que comer e se alimentar, é socializar, é se nutrir de afetos e das pessoas ao redor. Quando eu tenho um fator estressor muito grande, ansiedade, depressão, não necessariamente diagnóstico de transtorno alimentar ou transtorno mental, mas eu estou passando por esse momento mais estressor. É como se eu desligasse esse córtex e ativasse mais o impulso, mais emocional. E lá atrás, em algum momento da nossa vida, eu comi um chocolatinho e aquilo me acalmou. Eu vou buscar esse recurso de novo, né? Então, o fator escolhas alimentares tem uma relação escolha de vida, né? O se alimentar é selecionar, é escolher também. E aí, para eu automatizar um novo bom hábito, eu preciso ir reforçando aquilo.
Um estudo do National Institutes of Health foi capaz de comprovar que na era das redes sociais, a internalização dos ideais corporais cria uma preocupação com a aparência física, por se tratar de um elemento visto como alvo de observação e julgamento. Por essa comparação e porque a gente sabe que o ideal exposto nas redes sociais, na internet, ele muitas vezes nem é verdadeiro. Então aquela coisa de que a gente sempre posta só o lado bom das coisas, né? Quando a gente está fazendo o que a gente está entendendo como mais correto, que vai ter mais curtidas. Então, da mesma maneira que a gente escolhe o que a gente vai postar, a gente recebe sem saber, ou sem necessariamente estar tão consciente pra gente de que aquilo é uma parte da vida das outras pessoas, mas a gente acaba comparando a nossa vida inteira àquele fragmento. Então não tem como se manter muito satisfeito quando a gente olha para o nosso todo comparado a uma fração, perfeita da vida de outra pessoa. Se antes era possível ter um distanciamento da TV e das revistas, com os smartphones isso se torna impossível. Afinal, você tem em qualquer lugar um álbum de fotos e vídeos em formato digital, com momentos escolhidos a dedo, para impressionar quem acompanha do outro lado. Uma mulher extremamente magra, que está comendo menos de 1.500 calorias e que a vida dela gira em torno do que ela come, de qual exercício que ela faz, aí você vai me falar que isso é normal? Isso não é normal. Isso é romantização de transtornos alimentares, mas as pessoas não veem. As pessoas não veem isso. As pessoas veem apenas uma Pilates girl, uma clean girl aesthetic, que tá lá sendo bonita e fazendo a aula de academia dela do dia. E aí você vai ver a rotina da menina. Ela acorda às 5 da manhã, ela vai nadar, depois ela vai ao Pilates, aí ela faz uma alimentação de extrema, baixíssima caloria, aí ela vai lá, faz bacia de gelo, e em nenhum momento do dia ela trabalha, começa daí, que são ideais de vidas que já não existem, aí é o corpo que não existe. E aí você tá vendo esse tipo de conteúdo num busão, 6 da manhã, é horrível, é muito pior do que na minha época, porque na minha época você tinha que entrar no Tumblr e você tinha que colocar a hashtag certa para procurar o que você estava vendo, para procurar o que você queria ver. Você tinha que botar a hashtag lá de anorexia, de bulimia, para procurar. Isso quando as coisas não eram, banidas. Então, assim, agora você tá uma criança de 12 anos, acabou de criar rede social, você é menina, minha filha, você dá 3 roladas pra cima, você já recebe um conteúdo desse. Então, e é um conteúdo que antes tinha um olhar, as pessoas olhavam e falavam, isso aqui é um perigo. Agora, a gente olha e acha bonito, porque tá tudo tão lindo, ele é um conteúdo tão bonito, tão aesthetic. Então, ele acaba não parecendo tão perigoso, mas eu diria que ele é mais perigoso, porque ele finge que é uma moda, finge que é uma trend, finge que é um estilo de vida, quando na verdade é uma doença. A beleza, a magreza é sinônimo de beleza e começa a ser relacionado com popularidade, riqueza, Então se eu for magro, eu vou ser bem sucedido. Se eu tiver ali muitos comentários, então as pessoas vão querer ser minhas amigas. Então tem um pouco a ver com essa questão da autoafirmação. Então se você consegue atingir aquele ideal que você imagina que as outras pessoas têm, você vai ser feliz, Você vai ter um grupo de amigos, você vai ter sucesso na vida pessoal, profissional. Então acho que a rede social começa a grudar um pouco esses conceitos de que se você estiver ali em evidência, você vai ter tudo o que você quer. Ideia fixa ou preocupação excessiva. Assim é descrita a obsessão. A busca sem limites para alcançar o conceito de belo demonstra a incapacidade social em perceber o adoecimento. E respeitar a diversidade corporal, A gente sabe que do ponto de vista populacional, essa magreza desejada aí, culturalmente, divulgada,
tipo esse culto à magreza extrema, é tão ínfima populacionalmente, né? O nosso corpo ele tem o seu peso, a sua forma, né? A sua especificidade, né? A gente entende a obesidade como uma demanda epidêmica, né? Mas a magreza extrema não é a solução, né? Também é tão adoecida quanto, né? Quando há um diagnóstico de um transtorno alimentar, é fundamental o acompanhamento médico, psiquiátrico, muitas vezes, né, clínico e psiquiátrico, e também a terapia, né, com psicólogo. E a nutrição, ela entra como parte primordial para trabalhar para suprir as necessidades fisiológicas, mas muito mais do que isso, para trazer também o melhor relacionamento da pessoa com a comida, com as suas escolhas, e muitas vezes minimizar os traumas, os medos, os anseios, né, as recusas, e sobretudo trazer uma oportunidade dela voltar a se relacionar melhor com os hábitos alimentares no dia a dia de uma forma mais positiva. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente difundir o conhecimento, a conscientização, ela salva a vida. Isso não é nenhum clichê, é a verdade. O quanto é importante também falar para as pessoas que fazem parte do círculo de um paciente. O quanto o não julgar, o quanto é necessário a gente quebrar preconceito, quebrar tabu, quebrar barreira, porque o apoio, o círculo, ele faz toda a diferença no tratamento. No mundo digital, além do rápido compartilhamento de conteúdos, ainda é possível interagir, o que torna o ambiente ainda mais perigoso. Cuidado, inclusive, com os elogios que são feitos aos corpos, aos elogios que são feitos às rotinas e à alimentação das pessoas no geral. O transtorno alimentar não tem cara. A gente nunca sabe se de repente aquela pessoa já tem uma questão e a gente está reforçando socialmente. Se for elogiar alguém, elogie o sorriso, a inteligência, o quanto que aquela pessoa é divertida. Não elogie corpos, né? Corpos são instrumentos e a gente nunca sabe se a gente não está elogiando o comportamento, problema de uma pessoa, que pode parecer que não tenha nada. Um óbito a cada 62 minutos em todo o mundo. De acordo com a estimativa feita pela Academy of Eating Disorders, este é o impacto em escala global. Isso significa que mais de 10 mil pessoas por ano perdem a vida devido aos transtornos alimentares. As conexões sem fronteiras que ajudam a conectar pessoas podem também colocar em xeque a saúde e até mesmo a vida. Evitar comentários sobre o corpo alheio, entender que transtornos alimentares não são escolhas, mas sim doenças que precisam de cuidado multidisciplinar, respeito e apoio, são atitudes que podem romper com o preconceito e a desinformação, sendo possível oferecer caminhos reais de cura para quem sofre, boa parte do tempo, em silêncio. Busque pessoas que normalizem ter corpos reais. É muito importante você ver corpo de gente normal, ver corpo de pessoas, assim, diferentes, gordas, magras, mas diferentes. Porque quanto mais a gente vê, mais a gente normaliza. Quanto mais normal menos é um grande problema. Meu Deus, e se eu engordar? Calma. Em primeiro lugar, você pode conseguir não engordar. Você pode querer não engordar, não tem problema. O problema é você não conseguir viver feliz e pleno o dia inteiro pensando em comida. Pelo amor de Deus, isso não é legal, isso não é gostoso, isso é uma prisão. Isso é uma prisão. Então se liberte dessa prisão, busque ajuda. Transtornos alimentares são transtornos reais e perigosíssimos e a gente precisa falar sobre isso. No site e na página do Instagram da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, você encontra informações sobre os distúrbios, indicações de profissionais em todo o país e grupos de apoio. Procure ajuda médica.